Olá, me chamo Mariana Campos, sou medical coach. Criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, educação, qualidade de vida e autocuidado. E hoje eu vou conversar sobre algo que vem afligindo pais, alunos, professores, enfim, toda a sociedade, o papel da escola na saúde de crianças e adolescentes. Para isso, convidei a minha amiga Marcela Guardia, professora, empresária, pedagoga e dona de 2 estabelecimentos de ensino, o Espaço Lúdico e o Espaço Pensar. Marcela é formada em magistério pelo Colégio Sagrado Coração de Jesus, é graduada em comunicação social na Universidade Mackenzie, pós-graduada em psicopedagogia e possui MBA em educação transformadora pela PUC do Rio Grande do Sul. Marcela foi professora de educação infantil e atualmente é diretora escolar e professora de habilidades socioemocionais. Marcela é minha amiga de muito tempo. Sempre foi assim muito curiosa para entender o papel da educação na formação de crianças, na formação da sociedade. É uma pessoa, sabe aquela pessoa tipo concretizadora, assim? Ela pensa numa coisa, ela vai lá e concretiza. Assim, é uma coisa ótima de ter na vida, é ser amiga da Marcela, assim. Eu amo o dia que eu cruzei a vida com a minha vida cruzou com a dessa pessoa. Eu estou assim muito feliz de conversar com ela. Eu já estava com muita saudade por conta da pandemia. E eu falei, por que não? A gente conversar, saber um pouco da vida dela e a gente gravar uma entrevista. Olha que maravilha, 2 coisas num bolo só. Marcela, obrigada por ter aceitado o meu convite. Querida, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mariana, muito generosa a sua apresentação. Fico até emocionada porque realmente a nossa amizade foi de um encontro muito rápido, né? E é muito difícil encontros tão rápidos gerarem amizades tão duradouras e tão verdadeiras. Então, é uma honra estar aqui no seu canal. Te desejo muito sucesso e também tenho uma admiração enorme por você. Enorme pela sua delicadeza, pela sua sensibilidade, pela alma linda que você possui, que é muito fácil ver o brilho. Obrigada, minha querida. Marcela, eu já ia chamar ela de Marci, viu? Porque é assim que eu trato. Então, vai acontecer. Então, vamos lá. Qual é o papel da escola na saúde, Marcela? Conta um pouco para a gente. Mari também, né? Devia falar Mariana Campos. O papel da educação tem se modificado muito ao longo do tempo e a gente não pode ter resistência a isso, né? A educação, às vezes, conduz muito a isso não é função da educação, isso não é função da educação. E eu acredito que, de fato, muitas eram necessárias para a educação e não faziam parte da educação, mas hoje a sociedade está muito diferente. Saúde, educação, formação humana, formação cognitiva, formação emocional, tudo faz parte da educação. E eu acho que a escola extrapola esse lugar de ensinar aos alunos, né? Ela transmite informações para uma sociedade sobre saúde, sobre formação humana. Então, eu acho que a escola tem vivido dias muito importantes e fundamentais para o controle dessa pandemia e para o apoio à comunidade como um lugar, um porto seguro para as crianças. Então, é muito interessante você perceber que crianças tão pequenas compreendem o uso da máscara, te explicam o uso da máscara, mas, ao mesmo tempo, também tem um pouco de uma tristeza, como eu recebo as crianças bem pequenas, né? Desde o berçário elas já estão aqui com a gente, algumas que são crianças de pandemia, eu digo que são crianças de pandemia porque nasceram na pandemia, né? Elas já têm uma visão um pouco distorcida do que é o mundo, distorcida se comparado com a visão que a gente construiu na nossa infância. Então, é um momento de... Ai, meu Deus, eu estou na escola, viu, Mari? Você está ouvindo Eu barulho estou de escutando. criança?
Barulho de criança é vida, eu espero que não atrapalhe muito Não, a não nossa atrapalha conversa. nada, pode ficar tranquilo. E a gente está há 2 dias de fechar a escola novamente por um novo controle, né, dessa nova cepa do coronavírus. Então, eu quero que eles aproveitem muito esse espaço, porque o brincar foi muito represado. Mas, voltando à sua pergunta, é fundamental que a escola esteja de mão dada com a área de saúde, não só, né, nos cuidados com a saúde, mas na informação, né? A gente é responsável por informar a proteção para os nossos alunos. E eles vão bem, eles vão muito bem. Até aconteceu um episódio há 2 semanas, me deixou um pouco triste, mas ao mesmo tempo me deixa feliz de perceber o quanto uma criança é maleável, o quanto é adaptável, o quanto ela é resiliente, ela aceita, né, o que tem para o momento, e a gente adulto fica ali na resistência, batendo, porque não quer resistir àquilo, não quer aceitar aquilo e se machuca muito mais. A criança se deixa passar por aquilo e transforma. Eles estavam numa aula, algumas crianças na escola, algumas crianças através da câmera, e a gente apresentou uma foto dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o tema de projeto desse bimestre. E uma criança tão pequena que ainda não tinha nem o domínio da articulação dos R's, e ela olhou assim e falou: nossa, mas eles não usam a máscara. Não pode, estão todos juntos sem máscara. Que bonitinho. Tem o coronavírus. Eu fiquei super emocionada, mas ao mesmo tempo me deu um pouco essa tristeza, porque o paradigma que essa criança está construindo é que a sociedade é através da máscara, né? Então a Emília não podia estar sem máscara, a Narizinho não podia estar sem máscara. Acho que a gente vai levar um tempo grande ainda para conseguir transformar essa construção. Muito bom. E como é que fica educar nesse momento, Márcia? Muito desafiador, né? As escolas que eu dirijo, uma é de educação infantil, uma unidade de educação infantil, e uma ensino fundamental. A gente ainda está nos anos iniciais, a gente tem um projeto até o médio, mas a gente quis fazer um crescimento orgânico, com calma, a calma que a vida me ensinou e me lapidou, e eu aceitei. Porque também sou uma pessoa muito ansiosa, né? Aquela que você falou, que concretiza, mas esses 20 e tantos anos de escola me ajudaram muito na minha lapidação da ansiedade. Então, a educação para essas faixas etárias, ela nunca foi pensada no modelo remoto, né? A educação remota, a tecnologia, de uma maneira formalizada, ela entra para séries mais avançadas. Então, foi um desafio muito grande para os professores encararem, né, essa ferramenta e se transformarem em youtubers de um dia para o outro. Foi muito difícil para as famílias também lidarem com essa possibilidade, Mari, porque assim, o que os pais imaginam de uma aula remota é quase que isso que a gente está fazendo. Mas a gente não pode esperar que uma criança de 3 anos tenha esse comportamento, essa postura, né? Mesmo que a ferramenta peça isso. Porque a gente está usando essa ferramenta porque é a possibilidade que a gente tem de garantir uma interação com as crianças e uma troca e um uso de tela com educação, né? E principalmente com interação, porque a tela sempre deixa a criança muito passiva. E o que a gente tentou fazer com as aulas online, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, é deixar as crianças como protagonistas. E aí valia muita coisa. Valia pular, valia dançar, valia levantar, sair, voltar, deixar a professora um tempo sem te ver na tela, porque foi pegar o brinquedo para mostrar para a professora. E isso assustou muito as famílias.
as famílias ainda vêm de ensino e de escolas muito tradicionais, né? Você estudamos em escolas tradicionais, a gente foi, não sei, eu fui, né? Eu tive cartilha para aprender a escrever. Sim, eu também. Hoje em dia, a gente não trabalha mais assim, e os pais também puderam ficar mais próximos e conhecer melhor o jeito da gente ensinar, que é muito diferente do como a gente aprendeu. Então, foi um momento de muito diálogo com as famílias, de muita conscientização, de muita troca. O ano passado foi muito difícil, Mari, mas esse ano eu acredito que está um pouco mais fácil, porque as pessoas entenderam que é possível. A gente teve trabalhos sistematizados, funcionais. É claro que com as crianças de 1 e 2 anos, se os pais não fechavam a agenda, que eu sei que é algo muito difícil, porque senão os pais também se sentem muito culpados, sabe? Eu fico com pena deles, porque eles ficam muito culpados quando a criança não assiste uma aula, ou quando a criança assiste a aula dessa maneira que eu falei, te assiste pulando, assiste dançando, e a gente entende isso enquanto educadora, a gente acha que faz parte, mas os pais ficam muito aflitos. Então, também deu muita angústia assistir essa aflição dos pais. A gente tentou conscientizá-los de que ia ser assim, de que isso faz parte, que às vezes a gente ia para a aula para ver o cachorrinho de estimação, que às vezes a gente ia para a aula para ver um brinquedo que a criança quer mostrar, que é o que a gente faz na escola. A gente para, às vezes, muitas vezes, uma roda de conversa com um tema para escutar apenas aquilo que a criança quer trazer. Por exemplo, no primeiro ano, eles querem contar que eles perderam o dente, que eles estão banguelas. Isso não faz parte da aula, mas faz parte da vida, e a escola tem que abraçar, a escola tem que ouvir, porque é assim que eles se sentem importantes para nós. Então, assim, algo que me emocionou muito foi quando a gente voltou para o ensino presencial, né, nos meses de fevereiro e março, e a primeira coisa que minha aluna fez, minha aluna da aula de LIV, que chama Laboratório de Inteligência de Vida, foi abaixar a máscara e mostrar, falou, Marcela, finalmente caiu, porque eu queria mostrar o sorriso banguela dela, porque nas aulas online muitos na câmera falavam, Marcela, hoje caiu meu dente, e ia aparecer na câmera com um dente a menos, e ela lá ansiosa para aquele dente cair, né? E veio correndo presencialmente me mostrar. Então, todo esse universo que faz parte da vida da criança faz parte da aula. E é assim que se forma vínculo afetivo, e é assim que a escola se torna também um lugar importante e um lugar de vida para a criança, né? Mas é desafiador. Eu acho que para o ensino médio foi algo bem mais tranquilo, porque eles têm autonomia também, e é mais fácil ensinar essa ferramenta. Então, na verdade, quem ensinou a ferramenta das aulas virtuais foi uma parceria família e escola, porque a gente não sabia que ia entrar em aula online, né? Tudo foi uma novidade, tudo foi uma aventura, ainda está sendo. Trabalhar na educação tem sido andar de montanha-russa diariamente, né? A gente começa o dia de um jeito, aí vem um decreto, aí vem um pronunciamento, aí abre, não abre, abre com 35%, abre com 70%, e a gente organizando os grupos. Então, é desafiador, mas eu acho que a gente está construindo algo muito bonito. Acho que a gente só vai conseguir ver a beleza disso quando a gente estiver um pouco mais distante. Porque agora a gente só está querendo se livrar, né? Se livrar desse coronavírus, se livrar dessa situação que a gente encontra as crianças e pode agarrar. Eles nos agarram, a gente toma cuidado para ficar distante, com o uso da máscara, eles acabam abraçando nossas pernas, e muitas vezes a gente tem que dar uma resposta, um toque, né? Porque a criança é muito sensitiva e sensorial. Então, a aprendizagem de uma criança também implica numa necessidade de contato físico, né? Ainda mais o brasileiro. Então, tem sido muito desafiador, mas acho que vai ser um caminho bonito da gente ver que a gente passou por isso e que deu certo e que a gente aprendeu coisas que talvez a ausência do vírus não nos tornaria
um professor tão eficiente, né? Então, eu acho que esse vírus ele é muito eficiente, ele é um excelente professor para algumas coisas, falando de saúde, de educação e de ensinar na pandemia. Uma delas é aprender a lidar com a nossa ansiedade. Sim. Acho que ele veio um professor assim muito firme, muito rigoroso para ensinar essa habilidade. Outra habilidade que eu acho que, olha, Mari, eu tentei trabalhar na terapia por 21 anos. Aí eu cheguei à conclusão que eu não ia aprender. Eu já estava bom deixar a terapia depois de 21 anos, mesmo sem ter tido esse aprendizado, porque esse aprendizado era muito difícil, que eu praticamente acho inatingível. E aí vem a vida nos mostrar que não, que a gente tem que aprender a lidar com a nossa impotência. E Sim. quando a gente não pode fazer nada? Sim. O que a gente faz quando a gente não pode fazer nada? É desesperador, porque a gente entra em angústia, a gente entra em pânico, né? Até a gente aceitar que muitas vezes é apenas esperar, apenas ouvir, né? E se pautar em algumas ações possíveis, né? Uma das ações possíveis para a educação foi esse momento remoto que a gente está vivendo agora e que vai perdurar, né? Que agora esse é um caminho sem volta. Eu tenho certeza que com menos frequência, porque o ser humano gosta de se encontrar e de se ver, mas é um caminho sem volta. Então, esse aprendizado aí do coronavírus, de como lidar quando a gente não pode fazer nada, tem sido aulas diárias, assim, para mim, né? E a gente pensa, poxa vida, ainda estou num lugar de liderança, né? Estou num lugar que as pessoas esperam respostas vindas por mim, e tem horas que eu não posso fazer nada. As mães médicas falam, Marcela, como é que eu vou fazer para ir para o hospital trabalhar sem ir à escola? É muita impotência, porque assim, na pandemia, por diversas vezes, eu tive de vontade de falar, gente, traz na minha casa. E na minha casa eu posso receber, mas ao mesmo tempo também não posso, porque não é um lugar institucional, né? E imagino que todo mundo está vivendo esse aprendizado. E ele é necessário. E tem um lugar de sofrimento, né, da sociedade inteira, e eu acho que... Eu queria que você falasse um pouco, Marcela, como é que você recebe essas crianças? Por exemplo, você falou, tiveram aulas presenciais. Como é que elas chegam? Mari, assim, as que já conheciam a escola no ano passado chegavam muito saudosas de coisas que a gente nem imaginava que elas já tinham esse registro de memória. Então, elas falavam assim, ai, que saudade do cheiro dessa comida. Ai, que bonitinho. Que lindo, né? Ai, que saudade desse parque. Chegavam muito saudosas. Algumas chegavam assustadas, porque elas chegam pequenas, né? Então tiveram um tempo grande de reclusão, então o barulho da escola, a agitação da escola, às vezes assustava um pouco, mas isso rapidamente ia sendo transformado em alegria, em euforia, né? Primeiro fica em apreensão, o que é isso? Que mundo é esse que eu desconheço? Meu mundo estava muito mais calmo, não tinha ninguém por perto. Elas vêm com muita dificuldade de manter o distanciamento social. Está sendo um desafio enorme manter o distanciamento social. A gente sabe que na educação infantil existe essa flexibilização, porque as crianças são muito pequenas, mas a gente ainda assim tenta garantir uma roda com espaçamento, alguns momentos brincadeira de parque, a gente deixa um pouco as crianças mais à vontade, porque elas precisam se expressar com mais liberdade, mas isso tem sido tão desafiador quanto as aulas remotas. E para os meus alunos de ensino fundamental também, a gente fala, poxa, a escola tem mania de ver criança de 6 anos, né, quando vai para o ensino fundamental como grande, né? Não, agora eles estão grandes. Gente, eles são crianças, eles são muito pequenos. A gente faz uma roda cheia de espaçamento. Quando eu estou no meio da história, aquilo vai ficando confortável, as crianças
vão se aconchegando e vão se aproximando. Quando eu bobeio, eu levanto a cabeça, eu vejo, eles estão tudo cafufado, tudo aglomerado. Eu falo, não, para. Aí a gente tem que inventar brincadeira para não ficar cansativo. Então, agora a brincadeira na minha sala de aula é a gente vai sentar na borda da piscina. Quem avançar, caiu na piscina, vai ficar todo molhado, que a gente faz uma roda com eles. E a gente vai inventando de formas lúdicas mecanismos para garantir esse distanciamento dentro do possível e sem tornar a escola um lugar opressor, um lugar chato, um lugar de restrição, porque a escola já tem uma série de limites pela própria organização funcional, né, das aulas, dos módulos, das atividades, dos espaços. A gente tem que fazer rodízio de espaços, então tem várias limitações. Às vezes está super gostoso no parque, mas eu tenho que sair. E eu tenho que sair porque uma outra turma tem que entrar. Então, além dessas limitações que a escola já coloca, ficar nessa luta pelo distanciamento social é um desafio. As crianças têm levado com muita coragem, mas eu vejo que elas ainda não se dão conta de que elas estão se aproximando, sabe? Elas vão se aproximando de uma maneira que, assim, que elas nem percebem e se o professor não fica atento, é muito fácil que a aglomeração aconteça. Então, a gente está trabalhando também um pouco com tensão, porque a gente não quer que o vírus circule dentro das escolas, não quer que circule junto das crianças, né? A gente não quer de jeito nenhum, felizmente, quase não se ouve caso de que a criança pegou o vírus na escola e levou para casa, tem sido o contrário, né? A criança pegou porque os pais pegaram e aí afastou da escola. Mesmo quando teve casos de professoras nossas que pegaram o vírus, esse vírus não chegou nos nossos alunos, é claro que a professora foi afastada, mas tem o tempo do vírus para a gente afastar, né, Mário? Que dá aquele medo, né? Falei, enquanto não apareceu sintoma, não apareceu febre, mas o vírus estava lá se instalando. Como que a gente vai fazer para proteger essas crianças? Então, são todos os protocolos de segurança, do uso da máscara, de muita lavagem da mão, muito álcool gel, muita organização do ambiente também, com esterilização do ambiente. Tem funcionado, mas é tenso. É bem tenso. Acho que a sociedade está toda tensa, né? Então, o tempo tenso. Tenso. E para nós é uma tensão assim que a gente tem que tentar diluir, porque a criança não merece viver essa tensão dentro da escola, justamente por isso que você falou. A sociedade está tensa. Eu acho que esse filme eu vi, não sei se eu vi junto com você, mas era um filme A Vida é Bela, quando o pai tenta transformar o campo de concentração num lugar belo para o filho. E é assim que eu sinto a escola nesse momento, sabe? Aqui a gente tem que garantir um espaço de proteção física, emocional, cognitiva, motora. A gente tem que garantir isso para essa criança que vem para esse espaço. Então, a gente tem que saber gerenciar muito bem as nossas angústias, as nossas ansiedades, para que esse espaço, de fato, possa ser essa proteção que eu espero que a gente esteja entregando para as crianças e para as famílias. Porque fora da escola eu sei que está todo mundo nervoso, está todo mundo tenso, está todo mundo angustiado, está todo mundo no limite, nos limites físicos, nos limites emocionais, nos limites financeiros. Então, aqui, eu queria meio que... Às vezes todo mundo fala, ai, Marcela, você é muito romântica, mas aqui eu queria que a porta para dentro da escola fosse um reino mais encantado, mais mágico, para que as crianças passem por essa pandemia e fiquem menos sequelas, sabe? Sim. Mas vai ficar. Vão ficar sequelas para a gente cuidar, você que é da área da saúde, principalmente dessa saúde emocional, né, Mariana? Porque, assim, a gente sabe que é primeiro no emocional e depois chega no físico. Eu estou falando besteira? Ou é uma pedagoga falando besteira? Não, assim, é uma coisa que cada vez mais a gente percebe enquanto fala até com o médico, né? Assim, é o quanto o emocional interfere no físico mesmo, né? É exatamente isso. Tem tanto o corpo é uma coisa só,
eu acho que cada vez mais a medicina, a saúde está sendo compreendida como essa coisa mais holística. Então, tudo que você está falando tem muito a ver com isso, né? Assim, essa criança, quando a gente protege essa criança, a gente protege a mobilidade dela, a gente protege o emocional dela, a saúde mental, o crescimento educacional, sim, mas tem todo um entorno que tem que criar. Eu acho que e você sabe que vocês conhecem meus sobrinhos, eles inclusive já estudaram aí contigo e eles contam muito isso, assim, eu vou para o colégio de qualquer jeito, eu vou, sabe, assim, o Pedro mesmo fala, eu vou para o colégio de qualquer jeito, eu vou, sabe, assim, porque é um lugar que ele sabe que ele pode encontrar os amigos, que ele pode ter uma socialização, porque essa distância está fazendo sofrer também, né? O adulto sofre, né? Mas a criança sofre. Por mais que ela entenda todo esse contexto de usar máscara, de limpeza, e fica preocupada como a Emília está sem máscara, né? Tem tudo isso, mas eles gostam, né? É necessário, o humano precisa dessa coisa de troca, né? De social, isso é saúde também, né? E principalmente isso é muito saúde. Ou seja, Mari, depois de dar tantas voltas e responder sua pergunta, eu vejo as crianças muito felizes na escola, muito felizes mesmo. Nesse depoimento aí sobre seus sobrinhos, a gente também teve um aluno do 2º ano, que a família estava certa, pegou o material da criança na escola, pegou todas as orientações, olha, a mãe dessa criança é do grupo de risco, então, de fato, ele não virá para a escola, ele vai ficar só no remoto até que a gente consiga que a família esteja vacinada. Aí o pai levou o material para a criança, essa criança olhou o material e falou, muito legal, mas eu vou para a escola. O pai falou, não, mas a gente já te explicou, né? A mamãe é de risco. Ele falou, agora eu quero correr o risco. Ai, que bonitinho. Empoderado, eu achei muito lindo, né? Nossa, eu me arrepiei com isso. Ele falou, eu vou tomar cuidado e eu quero correr o risco. Eu achei muito forte esse movimento, né? É o movimento de uma criança que está numa escola que incentiva que os alunos sejam protagonistas, é uma família que sabe estar numa escola onde a escola pede para que os alunos sejam protagonistas, então essa criança também tem um protagonismo, tem um lugar de fala dentro dessa família, né? É claro que eu imagino que a família se protegeu de muitos modos para liberar, não foi nenhuma imprudência, Sim, vamos todo mundo correr risco, lógico. pronto. Mas é claro que eles estão garantindo de alguma maneira, né? Como eu falo para a escola, chegou da escola, direto para o banho, troca de roupa, sabe? Lava tudo e vai interagir, assim como os adultos que voltam do trabalho, né? Volta do trabalho, toma um banho de cabeça, depois vai interagir com os filhos. Então, eu tenho certeza que teve esse cuidado, mas eu acho muito bonito essas descobertas que a gente está assistindo em função desse vírus que está judiando de todo mundo. Porque eu acho que o vírus tirou exatamente essa coisa que é tão cara para a gente, né? Que é essa troca, né? Essa coisa... E a gente gosta de abraçar, né? Eu tenho o filho de uma amiga, de um amigo meu, a filha pequena, eu não vou saber exatamente a idade, mas é bem, tipo, acho que uns 5, 6, por aí. O ano passado, ela estava em casa com o pai e com a mãe, aí ele contando é muito engraçado, porque ela disse que ela fez assim, ai, eu queria abraçar alguém. Aí ele pegou e falou assim, não, vem cá abraçar. Você, não, na rua mesmo. Mas quem você quer abraçar? Qualquer um. Amor, fica represado, né? O que passar eu abraço, sabe? Tá valendo. Porque tem essa necessidade, né? Dessa troca, né? A gente tem, Mari. É cultural, mas eu, de alguma forma, acho saudável essa cultura do abraço. Você sabe que eu tive a oportunidade de visitar o Japão
Fui com os meus filhos e com alguns amigos. E aí eu fiquei surpresa do quanto a gente se toca, o quanto a gente se encosta, o quanto a gente se abraça, porque não existe isso lá. Teve até um episódio muito interessante que foi assim, a maior descrição do quanto eles se surpreenderam com o nosso jeito de se relacionar. A gente chegou numa cidade, não lembro qual era, e aí a gente foi num restaurante, lá tudo muito pequeno, restaurante assim, a gente entrava numa turma de 12 e lotava o restaurante sempre, mas nesse acho que cabia uns 20. Tinha uma outra mesa de brasileiro. Aí quando a gente sentou do lado e viu que do lado era brasileiro, imagina, né? aquela festa, né? Já junta a mesa, já todo mundo conversa, aí quando levanta para ir embora, levanta, abraço, né? Aí as pessoas que estavam nos servindo falaram: nossa, mas que coincidência, vocês tinham combinado de se encontrar aqui ou foi uma coincidência? Não, foi de fato uma coincidência, mas nossa, encontrar um amigo bem no Japão. Aí a gente falou assim: não, eles não são nossos amigos, eles só são brasileiros. Mariana, foi um choque cultural para eles. Eles ficavam assim: oh, vocês não se conheciam? Vocês nunca se viram antes? E eu falei, e a gente estava em festa, né? Então, essa alegria que a gente se acostumou, esse contato que a gente acostumou, eu acho muito saudável. Né? Eu acho que a disciplina que eles trazem no Japão também é muito saudável, né? Lá para eles não era, lá a gente entrava no metrô, já tinha muita gente usando máscara. No dia a dia deles nem se falava no coronavírus, né? Então eu acredito que essas sociedades passaram com menos dor. Estão passando, né? Embora a gente que está passando e está ficando, né? Porque todo mundo está passando e a gente continua. E eu acho que a gente não deve considerar isso como um novo normal, sabe? Então não vamos mais abraçar, não vamos mais se encostar, se tocar. Eu acho que a gente não deve aceitar isso como um novo normal, embora eu acho que é momento de atenção, é momento de cuidado, é momento, sim, de distanciamento, mas a hora que a gente conseguir controlar todo esse sistema, né? Eu acho que a gente não pode perder essa característica muito linda e muito gostosa de estar junto que o brasileiro traz. E como é que você pensa esse novo normal, Marcela, do que você está olhando aí? Então, você acredita que eu não consegui pensar ainda nisso, porque eu não sei se seria um novo... Olha, eu fico bem confusa com isso. Eu acho que, assim, algumas coisas a gente ganhou, que talvez nem seria um novo normal para mim, porque eu acho que com o tempo a gente ia conquistar também, que é a tecnologia, e o avanço da tecnologia é muito rápido, principalmente dentro da escola. A escola tem sido, ao longo do tempo, um lugar de resistência para a mudança, sabe? Isso quebrou um pouco desse paradigma e eu achei bem positivo, mas eu acho que ia acontecer. Agora, novas regras de convivência, eu prefiro não pensar que isso será um novo normal. Eu acho que isso será um momento para lidar com a pandemia e que depois passe. Porque senão a gente vai perder muito da nossa cultura, vai perder muito da nossa naturalidade. Eu acho que corre-se grandes riscos disso se tornar doença. Eu fico pensando, né? E essa criança que precisava abraçar alguém na rua, né? Se isso não se concretizar, o que pode gerar dentro dela, né? Emocionalmente, fisicamente, na sequência. Então, eu não quero acreditar no novo normal. Eu quero acreditar numa aceleração da tecnologia em virtude da necessidade do distanciamento que a pandemia trouxe. Mas eu quero continuar. Eu lembro na minha adolescência, olha que eu fui lembrar, eu lembro na minha adolescência que a gente tinha uma brincadeira estúpida de amontoa. Você brincava de amontoa? Um gritava amontoa e todo mundo pulava em cima da pessoa. Era uma brincadeira típica da minha turma.
Era uma delícia brincar de amontoa, né? Um ficava em cima do outro e voava a perna, o braço. Ai, gente, quando eu vejo um amigo da turma dessa rua, eu falo, que saudade de brincar de amontoa. Não acho que precisa ser desse jeito, nesse extremo, nessa algazarra, mas não dá para perder o toque, não dá para perder o abraço, não dá para perder o carinho, não dá para ficar sem isso. Eu acho que os povos que não têm isso têm uma perda afetiva, sabe? Mas isso é achômetro, não é pesquisa, é uma sensação muito particular. E você, Mari, na área da saúde, como que vê esse novo normal? Eu acho que a gente está... Eu acho que a gente, como você fala, vamos aprender muitas coisas que vão ser mantidas. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, essa prática do cuidado da higienização de mãos e de máscaras. Assim. É engraçado, porque a pandemia, eu não sei você, mas assim, me ensinou a lavar a mão corretamente, né? Porque eu lavava a mão de uma forma e eu percebi que eu lavava errado, né? Eu lavava errado, porque agora a gente vê que tem que ser assim e tal. Você fala, nossa, aprendi algo. Tem essa coisa, eu acho eu acho que ela vai ensinar nesses lugares, assim, dessas prevenções. De alguns comportamentos são mais preventivos, que têm mais cuidadosos. Isso eu acho que isso perturba um pouco. E eu acho que também tem um aprendizado aí desse novo normal de mudança de prioridade, sabe? Sim, eu acho que a gente está aprendendo umas mudanças de prioridade, é isso que eu estou entendendo, sabe? O que realmente é relevante? Sim. Eu acho que a gente está aprendendo um pouco isso, sabe? O que de fato é relevante, o que é realmente fundamental. E aí a gente vai se construir em cima dessas novas bases. Então, eu estou achando que a sociedade deve... Eu tenho realmente esperança que a sociedade vai evoluir para essas percepções novas. Assim. Apesar de ter muita resistência, ter muita gente que quer manter o status quo ante, isso talvez não seja mais possível, né? Daquela forma como as coisas estavam. Né? Eu acho que as coisas têm que ser repensadas. E essa reflexão esse vírus está chamando. Eu tenho a minha médica, até ela deu entrevista e ela faz umas lives semanais. E ela fez a doutora Silvia Lagrota, e ela fez uma fala que eu achei muito engraçada. Todo mundo ficava assim, eu quero tirar um sabático, eu quero tirar um sabático. Pô, o sabático está aí, faz, pensa. Ela é muito engraçada, ela é ótima. E é isso, acho que assim, o sabático está aí para a gente refletir mesmo o que é relevante, o que não é, e como é que eu vou contar isso, como é que eu quero contar a minha vida, né? Como é que eu quero ser contado da minha vida? Quando as pessoas lembrarem de mim, como é que eu quero ser lembrado da minha vida, né? Eu acho que isso tudo é um momento que a gente pode aproveitar para refletir nisso. Talvez seja também, como você disse, meio romântico, mas é o que eu penso, né? Eu acho que você tem razão, sim. Até o respeito pelo próximo, né? O uso da máscara quando eu não estou bem em respeito ao próximo, eu acho que é algo que pode se manter, ou que pelo menos deveria se manter após a pandemia, né? Agora, essa questão do sabático, Mari, eu acho muito, mais uma vez, né, voltando naquela conversa do que o coronavírus ensinar, ele veio ensinar a gente se conhecer, porque a gente estava muito vivendo para fora, para fora, para fora, para fora, né? Porque tudo para fora podia. A hora que falou assim, não pode para fora. Muita gente se assustou quando olhou para dentro. E muita gente não aguentou olhar para dentro. E aí entra em desespero e começa a querer fazer coisas, porque olhar para dentro está muito difícil. E eu acho que essa foi a parte mais gostosa da pandemia. Você descobriu o quanto você é uma companhia legal para você. Hoje eu falo assim, não, gente, hoje eu só quero ficar comigo. Agora aprendi, gostei. Gostei, eu brinco que lá em casa, depois das 9 da noite, ninguém pode me chamar, porque é o meu momento comigo mesma. Porque é muito legal a gente descobrir essa boa companhia junto a nós. É libertador.
A gente para de buscar um monte de coisa para fora, um monte de coisa que gera escravidão, que gera dependência, para curtir você curtir as ideias que você gosta, curtir as ideias que você quer lapidar, né? Aprendizados que você quer construir, edificar dentro de você. Então, eu estou achando um momento muito oportuno. Eu jamais teria coragem de fazer um sabático, porque eu não tenho coragem mesmo, né? Mas porque eu acho que se eu sair da escola, meu mundo acaba. Então, eu tenho muita dificuldade de sair daqui de dentro, mesmo agora com duas, eu fico me dividindo um período lá, um período aqui. Então, eu acho que se dependesse da minha coragem de me dar um sabático, eu não me daria, né? Agora, o coronavírus me deu, e foi muito proveitoso. Eu nunca estudei tanto na vida, Mariana, como tem sido próspero esse tempo de estudo. E como tem sido gostoso ficar em casa com os filhos. A gente joga baralho. Teve um dia que eu fiquei até feliz, eles ficam bravos comigo, mas eu falo, olha, vocês podem ficar bravos, porque isso é mal de mãe. Que delícia meus filhos estarem na adolescência e ter o coronavírus, que eu não vou ser a chata da vez. A chata da vez é o coronavírus, não pode sair, não é porque a mãe não deixa, é porque não pode sair. Estou achando ótimo, não sei eu falar não para os meus filhos, é um pouco coronavírus, porque a mãe tem muito desse papel do não, 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 não. Então, sábado, nós ficamos em casa jogando baralho, nós três, né? Eu e os dois meninos, e estava todo mundo feliz, e estava todo mundo se divertindo. Possivelmente isso não estaria acontecendo se a gente não tivesse vivendo esse cenário, né? Então, eu acho que tem ganhos. Eu acho que tem ganhos, sim. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar. E eu espero, Mari, como uma boa educadora, que de fato a gente aproveite todos esses aprendizados que essa pandemia nos trouxe. Porque se a gente não aprender, de alguma forma, elas vão voltar a acontecer para que a gente aprenda. Porque a vida é como um videogame, né? Se a gente não aprender, aquela fase vai ficar até a gente ficar em fase. Mas também não adianta ter aquela relaxada, assim, agora eu já aprendi, não quero mais. Não, você pode ter certeza que se você aprender, você vai para um desafio maior. E esse é o movimento da vida, né? Isso é estar vivo, porque a hora que a gente fica estagnado, acabou a vida, né? Exatamente. Tem até um vídeo, eu não sei se você viu, que estava circulando pelo WhatsApp, que eu achei muito interessante, que é mostrando assim as cenas da vida. Então tinha as tristezas, os choros, as alegrias, os momentos de compartilhar e tal. E ele comparando isso com exatamente aquela imagem do elétron, né, que vai fazendo assim. A pulsação é isso, sobe e desce, sobe e desce. E quando está reto, aí morreu. Então, é isso mesmo, né? E eu acho também, Mari, para que a gente não morra, não fique quieto, a gente se permitir sentir. Porque como a gente se ocupou de muitas coisas externas, então eu tive uma grande perda nessa pandemia, não foi por causa da pandemia, foi por causa de uma doença muito agressiva, mas eu perdi uma das pessoas da minha equipe, e foi um momento de muita tristeza, e eu tentava entender aquilo. Eu estava muito triste, você me conhece, assim, eu não tinha vontade nem de ouvir música, e você sabe o quanto música me alimenta, mas um momento assim que assim, nem música não estava sendo possível, e eu comecei a prestar atenção naquilo, e aí eu descobri que eu estava triste, era só tristeza. Não tinha sofrimento, não tinha revolta, mas tinha uma tristeza muito profunda. E faz pouco tempo isso, né? Não tem um ano que eu vivi isso. E eu acho que ter sido possível sentir essa tristeza profunda, não que essa pessoa não me faça mais falta, eu morro de saudade dela, era um riso gostoso, era um riso fácil, era uma companhia leve demais.
Mas a hora que a gente sente aquele sentimento no potencial dele, a coisa passa pela gente. Sim. Né? Passa, se transforma, e hoje essa tristeza se transformou numa saudade enorme, mas é aquela saudade que eu tenho vontade de lembrar, vontade de lembrar daquele sorriso, de sentir aquele quentinho que eu sentia quando eu via essa pessoa sorrindo. Então, a gente tem que se permitir sentir. Tem que parar de ficar desesperada fazendo um monte de coisa para fora e, às vezes, só sentir. Porque a resposta vem daí de dentro, né? De dentro para fora. E ensinar isso para as crianças tem sido fantástico, Mariana. Se você visse o quanto essas crianças estão fortes emocionalmente, sabe? O quanto elas... Esses dias, a gente estava conversando sobre os impactos do primeiro dia de aula, e uma aluna minha de 7, vai completar 8 anos esse ano, ela falou assim, quando eu entrei na escola a primeira vez com 4 anos, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha entrado na escola, mas agora com 7, que eu entrei aqui no Pensar, eu já me senti muito mais confortável. Você se lembra de ter feito uma reflexão como essa com 7 anos? Não. Eles têm que ter um trato como criança, né? Para que eles não pulem etapas, né? Essa coisa de encurtar a infância é algo que eu acho bem nocivo à saúde. Sim, sim. Então, crianças que têm infância encurtadas depois vão chegar até você, não vai ter jeito, porque vão ficar feridas tão grandes, machucados tão grandes, que só o emocional não vai dar conta de cuidar, vai chegar no físico. Então, mas ao mesmo tempo, eles têm um potencial para se tornarem adultos saudáveis. E eu acho que hoje as crianças são muito mais convidadas a se tornarem adultos saudáveis do que nós fomos. Mas eu acho que pelo histórico, sabe? Pelas nossas limitações, pelos aprendizados também que nossos pais tinham, o que era possível para eles, né? Eu acho que nós fomos filhas muito bem conduzidas, mas não existia essa de falar sobre sentimento. Não tinha isso, né? E não era por mal. Era um campo que não era desbravado, era né? O possível, né? Era o possível, era o que até onde dava o alcance naquela fase, né? Então eu vejo essas crianças com adultos de muito potencial, e quando eu estou com essas crianças, eu fico triste quando as pessoas falam, você é muito otimista. Eu falo, puxa vida, eu queria que todo mundo ficasse dentro de uma escola. Porque se todo mundo ficasse dentro de uma escola e visse as coisas que eu vejo da natureza da criança, ia ter otimismo. Porque a criança tem muita saúde em todos os sentidos. É só a gente deixar isso fluir e não atrapalhar, porque a gente perde o otimismo, porque a gente vem e atrapalha o que a natureza está levando com saúde, sabe? Então, eu sou muito grata de estar dentro da escola e ter essa visão que o Lulu Santos descreve com muita clareza. Eu vejo a vida melhor no futuro, com certeza. Mesmo com essa pandemia, assim, eu vejo a vida melhor no futuro, e acho que essa pandemia também veio para nos ajudar a trazer essa vida melhor mais rapidamente, porque a humanidade tem perdido aspectos humanos que não são irrelevantes, tem que parar para olhar. Então, que bom que ele nos parou, mas vamos aproveitar. Vamos fazer a lição de casa, né? Vamos fazer. Marcela, bom, não preciso nem falar quanto eu gostei, quanto eu adoro esse papo, quanto eu sou grata, porque é isso, né? De ter minha vida ter cruzado com a tua e eu poder chamar você de minha amiga. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Adorei o papo. Eu acho que as reflexões foram ótimas. Eu sempre gostei de conversar. E agora, tendo esse canal, eu estou me realizando, porque eu adoro conversar com pessoas. Então, ai, que bom. Que delícia, e você aproveite muito esse espaço. Você é uma pessoa deliciosa de conversar. E eu espero que realmente essa conversa chegue para muitas pessoas e elas tenham esse privilégio que eu estou tendo de conversar com você, ou que elas conversem com você através
de mim, né, nessa conversa, e aproveite toda a sua sabedoria, seu carisma, seu encanto, sua saúde. Eu espero um dia te entrevistar para você poder contar o quanto você é saudável, o quanto você é guerreira, quantos desafios você superou e tá aí, linda. Ah, obrigada, minha amiga. Um beijo. Fica com Deus. Bye, bye. Tudo de bom para você. Tchau. Tchau.